A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo ao canal Teologia em Ação. Estou fazendo este vídeo hoje para deixar uma dica aos irmãos, que se interessam pela teologia da história. Este livro, Introdução à Teologia da História, como os irmãos podem ver, ele é resumido porque é só uma introdução, de forma bem básica sobre a teologia da história, do pastor Gutenberg de Andrade, editora CPAD, tem 126 páginas, é fininho, mas que tem um conhecimento prazeroso e grande para nós aumentarmos no que se refere à palavra do Senhor Jesus Cristo, E você vai ter as folhas de rosto, duas. Você vai ter aqui o sumário, que é o corpo do que é tratado no livro. Aqui você vai ter a parte 1, que é propedêutica, o que é história, a definição. Aqui é uma pergunta e vai ter a definição do que é história. Considerações sobre o tempo. Ele vai falar tanto do tempo cronológico como o tempo psicológico, que são diferentes. Na parte 2 ele vai falar sobre os fundamentos da teologia da história, considerações sobre a teologia da história, a historiografia bíblica, os fundamentos da teologia da história. Na parte 3 ele vai falar sobre Daniel, uma teologia da história, a antecipação historiográfica de Daniel. Ele vai dizer que Deus antecipou para Daniel a história futura, o que iria acontecer. A história segundo Daniel. Na parte 4 ele vai falar sobre a história segundo a Bíblia, o início da história e o fim da história, Como a Bíblia fala sobre isso, Quando foi a origem da história e quanto ao fim também da história. Nós temos por último as referências bibliográficas, Introdução aqui, texto pequenininho para que os irmãos possam ler, aprender um pouco. Aqui nós temos a segunda parte, Quer dizer, desculpem, a parte 1, que é a propedêutica, e o que é história. A pergunta, o que é história, é das mais elementares que se pode esperar ouvir de universitários de primeiros períodos dessa disciplina. Aqui ele faz um ciclo, chamado ciclo da verdade, em que tem a verdade e que cada parte desses outros semicírculos pequenos compõe um pouco de verdade. No caso, a abordagem histórica da Bíblia, ela é, segundo este círculo aqui, segundo nós, ela está totalmente dentro da verdade. E as outras, que são menos desfocadas, tem um pouco de verdade, segundo esse círculo que aqui é apresentado neste livro. E tem páginas também, amados, que tem notas, Notas de rodapé para esclarecer determinada coisa, determinado assunto. Tempo cronológico, tempo psicológico. Aí, amados, a dica do livro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu joinha. Se você já é inscrito, compartilhe, dê seu joinha. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, pois assim vai estar nos ajudando e ajudando-nos a manter este canal sempre em manutenção. E vou sempre estar trazendo aqui livros para que os irmãos possam ver e escolher e analisar, e se assim desejarem, comprarem para terem na sua biblioteca particular. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam também no canal parceiro, canal Cristão Literário. Vou deixar o link aqui na descrição e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.